A minha vivência nesses grêmios literários praticamente despertou sentimento para, naturalmente, o ingresso na atividade acadêmica, na atividade cultural. Tanto assim que anos depois já ingressava, tinha um Grêmio 14 de março, quer dizer, 14 de março em homenagem ao Castro Alves, e tantas e seguidas vezes a gente recordava o Castro Alves, que é a Praça do Povo como Selva do Condor, e essa mensagem tipicamente democrática do grande Castro Alves inspirou esse Grêmio, e depois nós tivemos outras entidades, e mais adiantadamente cheguei a integrar o Instituto, cheguei a entregar e lá permaneço, detentor de uma das cadeiras, do Instituto do Ceará, depois a Academia Cearense de Letras e a Academia Cearense de Retórica. Então são 3 instituições que eu me honro de pertencer e às quais eu realmente presto a minha colaboração da forma que me é possível, participando das suas reuniões, vindo de Brasília especificamente para comparecer aos debates e às discussões e às solenidades que ali se realizam, com o objetivo maior da difusão cultural no estado do Ceará. O Instituto, mais especificamente, com a pesquisa histórica, geográfica e antropológica. A de retórica como forma de aperfeiçoar uma retórica desde concepções mais novas e, naturalmente, a Academia Cearense de Letras, que foi a mais antiga do país, que antecedeu a Academia Brasileira de Letras, dentro daquela sua expressão maior que projetou tantas figuras excepcionais, albergando o Grupo Clã, quase todos os membros do Grupo Clã, e sequenciando a sua trajetória, os novos valores que despontaram na poesia, na literatura, no romance, enfim, em todas as artes culturais, em todas as manifestações culturais do estado do Ceará. Eu comecei a exercer a atividade de jornalista num jornal de efêmera duração, que foi o Jornal da Manhã, dirigido pelo senador Olavo Oliveira, que era realmente, o jornal era dele, ele fazia, naquela época se chamava o primo editorial, uma expressão clássica do jornalismo do passado, chamava primo editorial, quer dizer, o primeiro editorial, era do senador Olavo Oliveira, direção do Alfeu Faria de Abuim, e numa seleção que foi feita, foram aprovados 2 jornalistas daquela ocasião, Blanchard Girão e Mauro Benevides. Então, o fascínio pelo desempenho da atividade jornalística tinha muito mais preponderância do que oferir um salário, que era mais um estímulo para que eu me dedicasse efetivamente não a profissão, essencialmente a profissão, mas que no jornal eu tivesse realmente aquela experiência que até hoje me mantém vinculado em colunas aqui no jornal Diário do Nordeste no Estado e em Brasília, no Jornal de Brasília. O Padre Paixão era uma figura benquista, uma figura benquista, e começou a atender aquela população que nos subúrbios, em todos os bairros de Fortaleza, naquela cidade que começava a mostrar os seus problemas sociais que se agudizavam já naquela ocasião, e então ele se tornava um veículo entre a caridade pública para atender aquelas emergências e solicitações. Esse programa era feito através da Rádio Iracema, então dirigida pelo Zé Pessoa de Araújo, naquela ocasião, lá na Praça José de Alencar, me lembro, inicialmente era ali na Liberato Barroso, com o Barão do Rio Branco, e depois na Praça José de Alencar. Eu colaborei juntamente com o professor Valdivino de Carvalho, um grande intelectual, que foi diretor da Escola Normal e colega meu não, integrante da Academia Cearense de Letras. Era um grande poeta, uma expressão do magistério, e realmente nós dois fazemos aquela interlocução entre os que pleiteavam a ajuda da hora do pobre e nos microfones anunciavam a leitura das cartas e imediatamente chegavam aqueles óvulos, aquelas comunicações, aquelas contribuições que permitiam ao Padre Paixão atender aos pedidos, aos pleitos que lhe chegavam com aquelas ajudas pequenas, é verdade, mas que atendiam a uma demanda relativamente grande para o estilo de programa que nós então mantínhamos na ocasião.
Não há dúvida que na campanha uma pleia de jornalistas entendeu de colaborar diretamente comigo. O coordenador geral era o saudoso Teobaldo Landim, depois professor da Escola de Comunicação Social. Eu acho que já era professor da Escola de Comunicação Social. Ela tinha uma genialidade acrescida de outros companheiros que também se integraram. O próprio Guto, que colaborava também na campanha e, sobretudo, dava aquelas suas sugestões para que nas composições de músicas que pudesse identificar um candidato que era marcadamente formal, como dizem que eu era na época, eu não tinha a descontração que tenho hoje, então aquilo permitiu que a minha imagem se popularizasse. E naquela ocasião inventaram uma música que tinha boi e vaca, e dizer que para onde o Mauro vai, o povo vai atrás. Nós, eu, Paulo Lima Verde, achamos que era hora de fazer uma coisa mais voltada para o popular. Existia uma música na época que era Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, que caiu no gosto do povo. E nós sugerimos a música e o Mauro achou que ia ser chamado de senador da vaca, que podiam avacalhar a campanha. Não, vamos fazer uma experiência. E partimos, mandamos buscar o cantor, e ele gravou a música. Em vez de vaca e de boi, de povo, ele dizia que aonde o Mauro vai, o povo vai atrás. Né? E essa música caiu no gosto da população. Se cantava essa música no Ceará inteiro. Aonde o Mauro vai, o povo vai atrás. E o povo foi atrás dele. Ganhou uma diferença absurda. E isso realmente serviu para me identificar com os segmentos, aqueles segmentos assim de menor status social que se agregaram à nossa campanha e a fizeram vitoriosa, surpreendentemente, porque nós enfrentamos a grande e poderosa Arena que, com todas as suas forças congregadas sob o comando do grande governador César Calles, eles entenderam de eleger, naquela ocasião, um excelente deputado federal com projeção nacional, que era o Edilson Távora. E eu, que era presidente do partido, teria sido jogado ao sacrifício em nome de um ideal, que era de permitir ao povo o direito de escolher entre pelo menos os dois candidatos. E então houve o milagre das urnas e eu me sagrei pela primeira vez senador pela manifestação expressiva, espontânea do povo cearense, porque nenhum outro queria disputar essa posição. E praticamente um jornalista chegou a dizer que eu, que tinha uma eleição certa como deputado estadual, teria sido boi de piranhas que o MDB me jogara na época, naquela disputa praticamente inviável, mas era preciso que eu tivesse, pelo menos, aquela tranquilidade de espírito e aquela coragem cívica de dizer aos meus liderados, já que eu presidi o partido, que alguém sustentaria uma bandeira de luta que naquele momento era a normalização política e institucional do país. A diferença numérica entre mim e o candidato Edilson Távora foi de 76 mil votos. Agora, fui derrotado no interior e ganhei na capital. E no confronto aritmético se chegou à conclusão de que eu vencera a eleição por 76 mil votos. No lance mais surpreendente da história política do Ceará. E fui eu o primeiro a derrotar um governador e as forças políticas dominantes na ocasião. E, afinal, o povo entendeu de me mandar para o Senado no primeiro mandato, em 1974. Lá estive durante 8 anos e só no segundo mandato é que, já com a vivência de tantos anos, cheguei a chefiar o Poder Legislativo brasileiro, sendo eu o único cearense, meu caro telespectador, até hoje, que chegou a presidir, a chefiar o Poder Legislativo. Presidente da Câmara dos Deputados, nós tivemos dois grandes, o Flávio Marcílio, que não era cearense de nascimento, mas se entendia cearense, e o pai de Andrade, presidiram uma das casas. E o Mauro Benevides chefiou o Poder Legislativo brasileiro. Então, tudo isso eu devo, sem dúvida, aos meus conterrâneos, aos meus amigos, ao partido a que pertenço até hoje. Depois de tantos anos de vivência política, sempre me mantive fiel a essa legenda.